alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para mais uma aula de ciências. Vamos ver aí qual será o conteúdo da nossa aula. A nossa aula 39 tem por objeto de conhecimento circuitos elétricos, transformações de energia, cálculo de consumo de energia elétrica e, no detalhamento, materiais condutores e isolantes de eletricidade, construção de circuitos em série e em paralelo de residências. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, então vamos aí dar início ao nosso conteúdo, saber um pouco mais sobre os materiais condutores e os isolantes de eletricidade, né? Então, é importante que a gente coloque desde o início a diferença entre condutores, né, entre os materiais que conduzem eletricidade e os materiais que isolam, e por isso são chamados de isolantes. Então, vamos aí para o conceito de condutores, né? Então, os condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Então, o próprio nome já diz, condutor é aquele que vai conduzir as cargas elétricas, né? Vai possibilitar a movimentação dessas cargas com grande facilidade. E quem são esses materiais, né, que conduzem a eletricidade? Então, nós temos aí que metais como cobre, platina e ouro são bons condutores. E aí, na nossa imagem, nós temos os fios de cobre, bastante utilizados, né, nessas redes que nós temos aí. Mas agora vamos ver um pouquinho sobre os isolantes, né? Então, os materiais isolantes são aqueles que oferecem grande oposição à passagem das cargas elétricas. Então, os isolantes, eles fazem um trabalho contrário dos condutores, certo? Eles vão isolar para que aquela eletricidade, aquela carga elétrica não se movimente, certo? E quais são esses materiais que têm essa capacidade, né? Quais são os materiais chamados aí de isolante? Então, nós temos materiais como borracha, silicone, vidro e cerâmica são bons exemplos de isolantes, né? Então, aí nós temos esses exemplos de isolante, né? Então, é por isso, gente, que é comum a gente ouvir falar que no momento de raios, né? Num temporal, numa tempestade, onde estiver acontecendo muitos raios, as pessoas indicam ir para dentro do carro. Por que para dentro do carro? Porque existem as rodas de borracha, né? Então, aquelas rodas do carro que são feitas aí de borracha, elas servem como isolante desta carga elétrica, né? A pior sugestão é correr para uma árvore, por exemplo, né? Então, para ficar embaixo da árvore, não façam isso, certo? Nesses casos, nesse momento de muitos raios, onde as pessoas estão vulneráveis, elas precisam correr atrás desses materiais que são isolantes que nós acabamos de ver, certo? Então, vimos aí os condutores, né? Como metais, ouro, platina, prata, alumínio, são exemplos de condutores. E vimos também os isolantes, né? Como a borracha, como o vidro, como o plástico, que são aí exemplos desses isolantes. E agora a gente vai ver um outro conceito que é a resistividade, né? Então, a resistividade é a propriedade física que indica se um material é um condutor ou um isolante, tá? Então, é essa propriedade que vai indicar se o material é condutor ou isolante. E a resistividade também é conhecida como resistência específica, tá? A resistividade cujo símbolo é este símbolo grego que se chama Rho, é medida em ohm vezes metro, tá? Essa unidade de medida aqui significa ohm vezes metro.
de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, a resistividade é a propriedade física que vai indicar se o material é um condutor ou um isolante. Aí nós temos a condutividade, né? A condutividade, além da resistividade, existe a grandeza chamada de condutividade, que ela é representada, né, denotada pelo símbolo sigma, tá? Esse símbolo grego significa sigma. A condutividade de um material é o inverso de sua resistividade, certo? Então, são inversamente proporcionais, né? Então, nós temos esta fórmula, onde o sigma, que representa a condutividade, é igual a 1 sobre ρ, que representa a resistividade, certo? Então, nós temos aí a condutividade e a resistividade como sendo grandezas proporcionais, como a gente pode observar na nossa próxima cartela, né? Então, condutividade e resistividade são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um material apresenta uma alta resistividade, a sua condutividade é baixa. Se o outro material apresenta uma alta condutividade, quer dizer que a sua resistividade é baixa, tá? Então, é isso que quer dizer inversamente proporcional. Do mesmo modo que, dadas as mesmas condições, um material condutor não apresenta características de materiais isolantes, certo? Então, nós vimos aí, conhecemos melhor essas duas grandezas, que são a condutividade e a resistividade. E agora a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os materiais condutores, né? Os materiais condutores compartilham uma característica comum. Qual é essa característica? A corrente elétrica é conduzida facilmente através deles. E é por isso que o nome é condutor, né? Se a gente lembrar logo do nome, é o que conduz a corrente elétrica, a gente não vai mais esquecer do seu conceito, né? Então, aí é uma dica para lembrar o que são esses materiais condutores. São aqueles que conduzem a corrente elétrica, certo? E voltando aí na nossa cartela, nós temos que suas principais características são a abundância de elétrons livres, além de baixas resistências elétricas. É por ter baixa resistência elétrica que ele consegue conduzir facilmente, né? Lembrando que são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, vamos falar mais aí sobre esses materiais, né? Então, em geral, os metais são bons condutores elétricos e, por isso, são muito utilizados na transmissão de corrente elétrica, em circuitos elétricos e em dispositivos eletrônicos. Vocês sabiam que nós utilizamos, por exemplo, ouro e prata dentro de computadores, de tablets, de celulares? Porque eles, por essa função de conduzir, né, facilmente a eletricidade, eles são muito utilizados em dispositivos eletrônicos, né? Então, nós temos outros exemplos, né, como o alumínio também é utilizado para conduzir eletricidade, né? O cobre é muito comum a gente ter nas redes de eletricidade pela cidade, né? Então, aí são esses metais que representam os melhores condutores. Poderia dizer para vocês que, dentre eles, um melhor é o ouro, porém, por ser alto valor, né, por ter um alto valor comercial, a gente não tem como utilizá-lo em todos os dispositivos ou para conduzir essa rede elétrica, que tornaria
muito caro, certo? E por isso é substituído pelo cobre. Dependendo do que será feito, também pode ser substituído pelo alumínio, né? Mas os melhores materiais que conduzem aí a eletricidade são eles, certo? Então, nós vimos aí, né? Falamos aí sobre esses condutores. E agora nós vamos conhecer mais sobre os materiais que são chamados de isolantes. Os materiais isolantes são aqueles que vão oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. E é por isso que são largamente utilizados para barrar a sua passagem, né? Então, eles vão isolar a corrente elétrica. Eles não vão deixar que a corrente elétrica se movimente, né? Que ela seja conduzida. Quando eletricamente carregados, esses materiais aprisionam as cargas em seu interior, né? Então, quando essas cargas elétricas são aprisionadas, isso quer dizer que a eletricidade não será passada adiante, né? Eles seguraram ali. E é essa a função dos materiais isolantes, né? Então, na próxima cartela, nós temos aí que os isolantes opõem-se fortemente à movimentação de cargas e, por isso, são usados para isolar superfícies de contato, evitando acidentes como choque elétricos ou diminuindo perdas de energia em fios condutores, né? Então, nós temos aí como que esses materiais isolantes eles são utilizados, né? Então, são bastante utilizados para evitar acidentes com choque elétricos, né? Como vocês viram, e também para diminuir a perda dos fios que estão conduzindo ali a eletricidade. E quais são esses materiais? Então, como já vimos, né? Nós temos aí um exemplo muito importante e muito comum que a gente utiliza bastante, que é a borracha, né? Além da borracha, nós também temos plástico, tem também o vidro e a cerâmica, né? Então, aí nós temos 4 exemplos desses materiais que são chamados de isolantes, certo? Então, até aqui nós conhecemos um pouquinho mais sobre os materiais, né, que conduzem, os condutores, conhecemos um pouquinho mais sobre os materiais que vão isolar a carga elétrica, impedindo sua passagem, que são chamados de materiais isolantes. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre circuitos elétricos, né? Então, o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica, né? Então, aí na imagem, nós temos o exemplo de um circuito elétrico, né? Feito aí com essa pilha, onde nós temos esse circuito que irá acender essa lâmpada, né? Então, essa corrente elétrica, ela vai ser produzida e ela vai caminhar aí vai acontecer nesse caminho fechado, né, para acender essa lâmpada. E para que servem os circuitos elétricos? Então, nós temos aí, na nossa próxima cartela, que esses circuitos, eles são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com as suas especificações de funcionamento, né? Então, esses circuitos, eles são bastante utilizados nas nossas residências para ligar aí os dispositivos elétricos e eletrônicos, né? Os circuitos elétricos, eles também são usados para distribuição de energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas, né? Então, quando a gente acende a luz na nossa casa, né, nós temos aí
um circuito elétrico que permite que várias lâmpadas sejam acesas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem esses exemplos de circuitos elétricos dentro da nossa casa, bem visíveis. Mas para que vocês entendam melhor, né, e entendam melhor como é que funcionam esses circuitos, eu trouxe aqui a participação do nosso professor de física, o Marcos Kelvin, que vai explicar direitinho para vocês. Olá! Eu sou o professor Marcos Kelvin e hoje eu vou te mostrar um circuito elétrico. Vem comigo! Eu estou aqui com o simulador do PET, onde nós vamos montar um circuito elétrico. Esse simulador traz vários elementos que provavelmente tu já viu aí na tua casa. Nós temos aqui, por exemplo, um fio elétrico, tá? Olha só aqui o nosso fio. Nós temos também a nossa bateria. A bateria, que pode ser também uma pilha, tá? Uma pilha é um tipo de bateria, pessoal. Nós também temos uma lâmpada, você já deve ter visto uma lâmpada aí na sua casa. Nós também temos um resistor, tá? O resistor é um elemento que vai dar resistência ao circuito elétrico. Nós vamos já ver isso no circuito. E nós também temos um interruptor, que com certeza você já deve ter visto aí, o interruptor que serve para ligar ou desligar a nossa lâmpada, tá? E com esses elementos aqui, nós vamos montar o nosso circuito elétrico. Dá só uma olhada. Pronto. Olha aí o nosso circuito elétrico montado com todos os elementos que nós acabamos de mostrar. Nós temos o resistor, nós temos o fio, a lâmpada, a bateria e o interruptor. E observem vocês que o interruptor serve para ligar e desligar a lâmpada, tá vendo? Olha só. Conforme eu ligo e desligo a lâmpada, ela começa a se acender ou se apagar. E vocês também estão vendo aí umas bolinhas azuis. Pessoal, essas bolinhas azuis representam aí os elétrons. Ela representa a corrente elétrica, tá? Eu posso não ver ou posso colocar para ver. Observem vocês que quando eu ligar o interruptor, a lâmpada vai acender e os elétrons vão começar a se movimentar. A bateria, por exemplo, tem a função de dar energia para esses elétrons. Se eu aumento a tensão da bateria, que nesse caso é de 9 volts, para 61, 62 volts, percebam que os elétrons se movimentam mais rápido e a lâmpada se ilumina mais. E quanto maior for essa tensão, mais rápido os elétrons vão se movimentar, maior vai ser a corrente, maior vai ser a iluminação. Por sua vez, a resistência tem a função de resistir. Então, se eu aumento a resistência, que agora é 26, para 63, por exemplo, os elétrons ficam mais devagar. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a função da fonte alternada. A bateria é uma fonte contínua, mas eu também tenho aqui uma fonte alternada. A fonte alternada é aquela fonte da tomada da sua casa. Ela chama-se alternada porque ela faz com que os elétrons, uma hora se movimentem para a esquerda, outra hora se movimentem para a direita. Observem vocês que quando eu aumentar a energia dessa minha fonte alternada, os elétrons vão se movimentar mais rápido, e aí eles vão para a esquerda e para a direita. E é exatamente isso que está acontecendo na lâmpada aí da sua casa. Só que ela se movimenta tão rápido que você não consegue vê-la piscando. Bacana, né, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! Muito bem, então depois dessa belíssima explicação aí do professor Marcos Kelvin sobre o funcionamento do circuito elétrico, vamos agora conhecer os elementos, né, presentes dentro do circuito. Então nós temos aí os geradores, né? Os geradores, eles transformam diversas formas de energia em energia elétrica. Sua principal função é provocar uma diferença de potencial entre os terminais dos circuitos elétricos, de modo que a corrente elétrica possa fluir, tá? Então, aí nós temos a função dos geradores. E agora, nós vamos ver aí os resistores, né? Os resistores são aqueles que dissipam energia elétrica exclusivamente na forma de calor, né? Que esse fenômeno a gente também chama de efeito Joule. Quanto maior é a resistência elétrica do resistor, menor é a corrente elétrica a atravessá-lo, tá? Então vamos aí entender melhor. Quanto maior é a resistência elétrica, né, do resistor, menor será a corrente elétrica que vai
atravessar, que vai passar por ele, certo? Agora vamos conhecer um pouquinho dos receptores, né? Os receptores são aqueles que convertem energia elétrica em energia cinética. Ventiladores e geladeiras são exemplos de receptores, pois dentro deles há um motor elétrico que produz movimento ou que comprime algum tipo de gás, né? Então, é fácil a gente entender melhor essa questão dos receptores, exemplificando aí os ventiladores, né? Vocês viram na nossa cartela anterior que tem uma mudança de energia, né? Nós temos aí a energia elétrica sendo transformada em energia cinética. E aí a gente lembra pelas nossas aulas anteriores que a energia cinética é a energia mecânica, é a energia do movimento. Então, os ventiladores, eles são ligados na tomada e aí eles vão receber essa eletricidade, essa energia elétrica que será transformada em cinética, porque vai fazer com que as palhetas dos ventiladores comecem a se movimentar e gerar vento, né? Então, no ventilador, a gente consegue enxergar bem essa mudança, né? Essa transformação da energia elétrica para a energia cinética. E quando dentro desses aparelhos existe um gás, como a gente pode retornar lá na nossa cartela, né? Quando nós temos aí um motor elétrico que comprime algum tipo de gás, né, o que era bastante utilizado, o que é bastante utilizado nas geladeiras, né? Então, o exemplo aí são as geladeiras, certo? Falamos aí sobre os receptores e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os capacitores, tá? Então, os capacitores são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Eles vão armazenar carga elétrica, tá? Então, eles são capazes de reter grande quantidade de cargas elétricas, liberando-as rapidamente quando solicitados, tá? Então, se for necessário naquele circuito reter uma quantidade de carga elétrica, quem é que vai fazer isso? São os capacitores, certo? Então, os capacitores, eles têm essa função. E quando aquele circuito solicitar por mais cargas elétricas, os capacitores irão liberar, né? E aí nós temos mais informações, né, sobre os capacitores, que é por isso que esses capacitores, eles são muito utilizados em circuitos que necessitam de grandes correntes elétricas para operarem corretamente, né? Então, onde é que a gente vai ver a atuação desses capacitores? Em circuitos que necessitam de muita corrente elétrica, certo? E aí, agora nós vamos ver os dispositivos de controle, né? Dentre aí os elementos de um circuito elétrico que nós estamos apresentando para vocês, nós temos aí também esses dispositivos de controle que a gente observa na imagem. Qual é a função, né, desses dispositivos? Então, esses dispositivos de controle, eles são usados para medir diferentes parâmetros do circuito. Que parâmetros seriam esses? Tensão elétrica e corrente elétrica, tá? Então, eu preciso saber qual é a tensão ali, eu preciso conhecer, né, o que está acontecendo ali naquele circuito, e a gente vai utilizar esses dispositivos de controle. E quem são esses dispositivos, né? Quais são, na verdade? Quais são esses dispositivos? Então, nós temos aí os amperímetros, os voltímetros e os multímetros, né? Então, temos aí 3 exemplos de dispositivos de controle para entender ali a tensão elétrica, né, desse circuito, certo? Nós temos também os dispositivos de segurança. E esses de segurança, gente, é muito fácil da gente visualizar, né? Na nossa casa, é importante ter um, né? Porque esses dispositivos, eles nos fornecem um mecanismo de interrupção de corrente elétrica, caso ela exceda o limite de segurança,
certo? E o exemplo, nós temos aí fusível, um exemplo, e o disjuntor, que é bastante conhecido, que é importante ter nas residências, né? É também outro exemplo de dispositivo de segurança. São esses dispositivos de segurança, gente, que vão evitar um curto-circuito, né? Então, é por isso que é importante a gente ter nas residências, para que numa grande quantidade ali de corrente elétrica, o dispositivo ele seja acionado e interrompa aquela corrente elétrica para que não ocorra ali, para que não aconteça um fogo, por exemplo, né, como consequência de um curto-circuito, né? Então, essa é a importância dos dispositivos de segurança. E agora nós vamos ver aí o conceito do circuito em série, né? Quando os dispositivos de um circuito se encontram ligados no mesmo ramo, eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. E aí nós temos esta representação do circuito em série. Mas sabe qual é o exemplo do circuito em série, gente, que é fácil da gente entender como isso acontece? O pisca-pisca da árvore de Natal. O que acontece se uma lâmpada for retirada? Se a gente retira uma lâmpada do pisca-pisca, ele todo para de funcionar. Porque ali nós temos um exemplo que é um circuito em série. Então, a corrente elétrica vai estar passando por ele. Se eu retirar um, ela é interrompida, né? Então, nós temos aí este exemplo. O outro, que é o circuito em paralelo, é quando ocorrem, né, sempre esse tipo de circuito em paralelo, ele ocorre sempre entre dois nós, apresentando-se em dois ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica é dividida entre os ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. E qual é o exemplo desse circuito em paralelo? O exemplo, gente, é que se eu interromper a corrente elétrica aqui, eu, por exemplo, eu não vou ter a lâmpada acesa, mas a outra eu vou continuar tendo, porque eu não mexi nessa corrente, eu não mexi neste caminho, certo? Então, aí, essa é a diferença do circuito em paralelo e do circuito em série. Muito bem, essa foi a nossa aula.